Bom dia a todos e a todas que nos sintonizam neste canal maravilhoso do Telesaúde, onde podemos conversar sobre saúde pública com muita gente boa, muito profissional excelente, muita gente que trabalha e trabalha muito em prol da saúde da população. Bom dia a todos. Esse é o nosso novo modo de trabalho em casa, né? Estou aqui dentro da minha biblioteca e é daqui que eu estou tentando me comunicar com o mundo, já que pertenço à classe de risco, aquele pessoal do risco mais alto, né? Então eu tenho que tomar mais cuidado, prevenir-me mais. E o tema hoje é prevenção, né? Aliás, existe hoje em saúde, ou no campo da saúde, no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, na Justiça, né? Uma preocupação muito grande com a saúde em função da pandemia. E como é tempo de cura, de intervenção forte, intervenção médica, intervenção até hospitalar, então se comenta muito nisso, mas é também, ou faz parte também desse campo, é uma realidade muito forte a questão da prevenção. Como é que se previne, né, o contágio com o vírus? Como é que se previne? Então, o tema da prevenção voltou forte agora. Só que as pessoas ficam mais de olho no mais dramático, que é a internação, que são as UTIs, que são as mortes. Mas continua valendo muito a questão da prevenção, coisa que as pessoas não têm o costume de fazer e até não sabem fazer. De sorte que é uma atribuição da atenção primária em saúde, no Ministério da Saúde, no SUS Brasil, é uma atribuição da atenção primária debater muito esse tema, insistir muito no tema da prevenção, promoção de saúde e prevenção de agravos. Depois é que nós entramos com estratégias curativas, né? Mas a promoção da saúde e a prevenção de agravos são estratégias absolutamente fundamentais, né? Como os trabalhadores em saúde estão numa luta muito grande, né? Especialmente aqueles trabalhadores da intervenção, então resolvemos ajudar o pessoal com a questão da fadiga. Então, há entre os trabalhadores da saúde uma fadiga muito grande, confessada, e há entre a população também pessoas que estão em fadiga não por motivos de trabalho intenso, que é uma das causas da fadiga, né? A fadiga que preocupa, a fadiga clínica, mas em função também de um aspecto subjetivo, da sobrecarga emocional, de sofrimento emocional que a população tem sofrido em função tanto da quarentena, quanto da preocupação com a ausência de dinheiro, de trabalho, de renda, quanto com o próprio perigo, né, da contaminação, quando as pessoas que têm que sair, saem. Então, há uma discussão muito forte sobre a validade ou não das máscaras. Eu acredito que vale muito. Do distanciamento, eu acredito que vale e vale muito. De medidas preventivas como lavagem das mãos, a higiene das mãos, a higiene do corpo, a higiene da casa, a higiene do ambiente de trabalho, acho que vale muito, que é importante e que não se deve desprezar nada disso como prevenção. Prevenção vale, prevenção conta, prevenção é nosso negócio. É a questão central da atenção primária é promoção e prevenção, principalmente prevenção, no mundo todo reconhecida como capaz de evitar agravos de maneira eficaz. Mas hoje, né, em tempo de Covid-19, vamos falar especificamente de fadiga. Vamos aqui ao primeiro slide, ver como é que eu faço aqui para passar esse slide, né? Assim, vamos discutir o termo. O que é, né, fadiga? A fadiga que nós estamos tratando essa manhã, né? Eu escrevi aí que o termo está relacionado a sofrimento por causas físicas em trabalho excessivo, físico ou mental, né? Acompanhado muitas vezes de sentimentos de culpa.
Nós estamos falando propriamente de fadiga causada por excesso. Excesso de preocupação, excesso de envolvimento, excesso de esforço, excesso de angústia, excesso de ansiedade. Tudo que é excesso envolve o mundo do trabalho, até o mundo subjetivo mesmo, doméstico, por exemplo, né? Mas é excesso prolongado, excesso muito intenso, excesso sem saída, excesso de muita preocupação. Esse tipo de excesso pode causar fadiga. É claro que, em se falando de fadiga, há muitos conceitos envolvidos, há muitos sentidos. Por exemplo, na engenharia, a fadiga das colunas de um prédio, por exemplo, a fadiga do ferro e do concreto, e esse prédio, por fadiga, pode desabar. Em biologia, a fadiga, por exemplo, da estrutura do corpo, o corpo que se esforça, o corpo que vai além dos limites da sua capacidade, pode entrar em fadiga. Na biologia ainda, ouvi falar e tenho estudado de um tempo para cá a fadiga mitocondrial. O mitocôndria é uma das organelas do citoplasma. É aquela usina produtora de energia para o corpo. Está lá numa organelazinha chamada mitocôndria. E, recentemente, o pessoal da biomedicina e da medicina tem descoberto esse quadro de fadiga da mitocôndria, ou do mitocôndrio, não estou lembrado agora o gênero disso. Mas, enfim, essa organelazinha, quando entra em fadiga, ela deixa de produzir a energia necessária, o quantum de energia necessária para que o corpo funcione nesse mundo. Então, está se falando em fadiga mitocondrial. Olha só o tanto que o termo é abrangente. No nosso caso aqui, nós estamos falando de ambos os lados, né? Tanto da fadiga física mesmo, de esforço físico do corpo, de empenho no trabalho, de horas sem dormir, de uma alimentação, né, irregular, e também, do outro lado, de uma preocupação subjetiva muito grande com mortes, com a situação, né, logística da saúde, ocupação de leitos de enfermaria. Goiás está chegando perto dos 80% de ocupação. A situação em Goiás é preocupante. Dizem que é estável, mas é estável muito em cima, com um nível de ocupação de leitos muito alto, né? Um nível de contágio que, na última semana, chegou até quase a casa dos 4.000 contágios em 24 horas. Ontem eu medi de quarta-feira, de terça-feira para quarta-feira, tinha baixado, né? Estava 1.100 e pouco, se não me engano. Mas, enfim, essa preocupação muito intensa pode causar fadiga. Você poderia perguntar, Miguel, é fadiga emocional? Não, a fadiga é um todo. É um todo. A palavra deriva do termo fatigere, e o uso na língua portuguesa é antigo, hein? Data do século XIX, meados do século XIX, né? Tá, o termo fadiga, como estava dizendo aqui antes de cair a rede, o termo deriva do latim fatigere, né? E na língua portuguesa acontece desde meados do século XIX. E grande parte dos pesquisadores concorda que é um fenômeno mais subjetivo, contudo, é multicausal, né? Envolve aspectos físicos, cognitivos, emocionais, etc. Trocando em miúdos, o que eu posso dizer é que eu reconheço uma situação de fadiga quando a pessoa come e não se alimenta, dorme e não descansa, tenta relaxar e não consegue, e por mais que recorra a meios convencionais de descanso, isso não funciona. Dormindo, ficando em casa, se alimentando, tomando remédio, nada funciona, o cansaço permanece. Na psicologia,
a gente recorre ao termo motivação. A pessoa fica desmotivada, como se estivesse deprimida, um sono sem sono, um cansaço sem esforço, o pensamento é lento, a memória falha muito, o corpo não obedece ao comando da mente, do cérebro, e principalmente a pessoa se sente num estado mais letárgico. Então, essa característica global pode configurar um estado de fadiga. Quando examinamos o protocolo de depressão, constatamos que não existe depressão, uma depressão clara, uma depressão facilmente detectada pela clínica. Não existe esse quadro. Não existe um quadro, por exemplo, orgânico, tipo anemia, né, uma anemia forte, por exemplo, que pode detectar, pode apontar também para um quadro letárgico. Não detectamos isso. A pessoa está aparentemente saudável, aparentemente ela está inteira. Contudo, mentalmente, emocionalmente e até fisicamente, o corpo falha, a mente falha, falha a memória, falha o mecanismo de descanso, de relaxamento. E falha por muitos dias, de tal maneira que a pessoa confessa mesmo estar chegando ao esgotamento. Eu estou esgotado, eu estou esgotada, diz a paciente. Descansei e não adiantou, não ajudou. Tomei remédio e não ajudou. De sorte que essa persistência do cansaço, da letargia, da falta de memória, da falta de motivação, da dificuldade para a ação, sem que outro quadro psíquico justifique isso, ou orgânico justifique isso, nesses termos nós estamos falando de fadiga. Muita gente duvida da fadiga, mas ela existe e ela funciona. Vamos para o próximo slide. Quais são os sinais para a detectação? Eu gosto dos sinais que o pessoal da enfermagem, né, usa. Né? Eu gosto disso. Né? Enquanto na psicologia nós usamos a motivação, o pessoal da enfermagem, né, da saúde, usa esses 4 aí que eu coloquei. Né? Uma sensação opressiva e continuada de exaustão, além de capacidade diminuída para realizar trabalho físico e mental no nível habitual. A palavra habitual aí é essencial. Outro sinal, sintoma subjetivo, desagradável, que incorpora toda a sensação do corpo, variando de cansaço a exaustão, criando uma condição geral de falta de alívio. Isso é importante, falta de alívio. E isso interfere na capacidade do indivíduo de realizar suas habilidades normais. A pessoa se sente meio preguiçosa, meio burrinha, a pessoa não tem condições de reação, ela se sente impotente diante da limitação que ocorre, que acontece naquele momento com a sua mente e o seu corpo. Né? Outro sinal, experiência aguda ou crônica, caracterizada pelo desempenho não efetivo de tarefas, inadequação autopercebida, aversão a atividades, cansaço ou sensação de fraqueza e desconforto. Veja só que são sinais hiper importantes. Você contactou ou identificou pelo menos a metade desses sinais, você pode apostar num quadro de fadiga, e é importante que isso seja dito. Miguel, você disse que é importante por quê? Olha, culturalmente, o fatigado é muito confundido com preguiçoso. Percebam que a preguiça empregada no caso da fadiga diz respeito a um campo moral. Né? Então, o preguiçoso é um sujeito que não tem uma moral legal. Ele não tem uma moral que se possa confiar. Ele é preguiçoso, não tem iniciativa, não tem responsabilidade, não reconhece o valor da sua participação, o valor da sua cooperação. É um traste, um encostado.
Alguém que se senta, não levanta mais, fica vendo TV o dia inteiro. É preguiça, é preguiçoso. Então, essas concepções morais atravessam o campo da saúde de ponta a ponta. Até o deprimido, claramente deprimido, pode ser chamado de preguiçoso. E pode pagar por isso. A criança fatigada que apanha para fazer tarefa porque é preguiçosa, é relaxada, acha que pode ganhar a vida sim sem fazer nada, mas a criança está fatigada ou deprimida. Mas em termos gerais, no senso comum, ela é preguiçosa e tem que se sentir culpada por isso. De sorte que, como o aspecto moral atravessa a questão da fadiga, como atravessa a questão da depressão, a gente tem que sempre estar atento para afastar. Não deixar que o conceito moral atrapalhe, né, a configuração de um quadro clínico importante que merece intervenção. Próximo slide, por favor, aí, quem está me ajudando. Bem, temos que pensar em causas, né? Há causas possíveis? Assim. Entre os fatores apontados como geradores do sintoma estão o excesso de trabalho e a pressão por produção, além da existência de um ritmo intenso de trabalho. Existe também a falta de autonomia, a falta de reconhecimento em relação ao desempenho. Muitos autores discutem a questão da automação hoje, que está gerando desemprego porque vai eliminando lugares de trabalho, né? Campos de trabalho. Então, onde havia emprego, onde havia pessoas desempenhando sua função, a máquina agora está lá desempenhando também. Mas isso não é tanto um problema, porque se a máquina ocupa o lugar do trabalhador, o trabalhador pode ter inúmeras outras opções, né? Porque a máquina não é o trabalhador, e o trabalhador não é a máquina, e o trabalhador, qualquer que seja ele, vale muito mais do que a máquina e pode muito mais do que a máquina. Claro, em muitos outros campos. Não tem jeito de ficar competindo gente com máquina. Máquina faz uma coisa e gente faz outra. Então, é uma questão de adequação, né? Enfim, mas se discute isso aí, principalmente a questão da pressão por produção. O Christophe Dejour, num trabalho da década de 90, descobriu sem poder fazer muita coisa, apenas descobriu, e ele vem sempre ao Brasil falar disso, né? Um francesinho muito, muito estudioso, acho que ele é casado com uma brasileira. O Christophe Dejour, ele diz o seguinte, que o capitalismo compreendeu que quando pressiona empregados e funcionários, há uma maior produção. Eles julgam que o trabalhador produz mais sob pressão. É que nem cavalo, né? Tem que meter a espora, causar dor do flanco do animal para ele correr, para ele ir mais rápido. Então, há esporas que têm até pontas, né? Que machucam o animal. Ou como aquela vara do boi, aquela vara de cutucar o boi com uma ponta de metal afiada, o boi sente. Por muitos anos, a Argentina ganhou do Brasil na exportação de couro, porque na Argentina não se usa isso. E o couro dos bois argentinos eram couros perfeitos para a indústria de calçado e de bolsas, por exemplo. Já o Brasil usava e abusava do ferrão, ferindo o boi para o boi cooperar. E o resultado disso, em termos de pecuária e de mercado, era um couro de qualidade ruim, né, para usar-se nas indústrias. O fato é que, para Dejour, o funcionário, o trabalhador, estava debaixo dessa pressão por espora ou por uma vara fustigando o trabalhador, oprimindo o trabalhador, né? Tirando a sua paz, né? Para que ele pudesse produzir mais. Então,
não é de hoje que se sabe que esse recurso é empregado, ele é muito antigo, né? E continua ainda ativo em indústrias, no comércio e no serviço público, né? Gestores que acham que quanto mais pressionarem, fizerem terrorismo, fizerem pressão, mais a sua equipe vai funcionar, vai trabalhar. Desacreditam da força do convencimento ou do vínculo amoroso, do vínculo afetivo positivo, do vínculo afetivo que é capaz de motivar uma pessoa de forma interessante para que ela produza mais. Isso vem com reconhecimento. A cada vez que o trabalhador é reconhecido no que faz, ainda que faça, né, com bastante dificuldade, ou pelo menos, né, com o mínimo de esforço, se houver reconhecimento, as pessoas trabalham mais, ficam mais motivadas, ficam mais apetentes para a lida. E a lida, o trabalho todo dia, diz o De Jure, é sempre de sofrimento. Não há trabalho sem sofrimento. Trabalhar é sofrer. Quem trabalha sempre tem sofrimento, né? Agora, ele pode ser agradável, ele pode ser prazeroso, mas isso depende muito da maneira como a pessoa trabalha, do clima, do ambiente de trabalho e de quem está supervisionando, né? Se os capitalistas, entre aspas, que diz o De Jure, acharem que a violência, que a fustigação, que a opressão, que a perseguição, enfim, é o que faz com que o trabalhador renda, eles estão muito enganados, porque o fim disso é a fadiga. O final dessa história é uma equipe fatigada, desmotivada, esgotada, sem condições de produzir um trabalho de qualidade por causa do ambiente de trabalho. E é disso que a gente fala logo após. Vamos mudar? O trabalho para De Jure deve ser fator de equilíbrio, de satisfação, de desenvolvimento pessoal. Contudo, né, em muitos ambientes, inclusive público, pode ser também fator de infelicidade e de envelhecimento e causador de doenças, dentre elas, né, o terrível, né, a terrível fadiga, que é uma coisa difícil de se enfrentar. O resultado disso na saúde do trabalhador, seja este o resultado prazeroso ou penoso, vai depender de ele encontrar uma atividade equilibrada, fonte de realização profissional, né? Ou se for um trabalho fatigante, um trabalho que desgasta, que esgota, fonte de insatisfação, desmotivação, estresse e doenças ocupacionais, então, né, o resultado na saúde do trabalhador depende muito disso. Se for equilibrado, prazeroso, compensador, com reconhecimento, vai bem. Se sofre, mas se aguenta bem até a aposentadoria, que a gente não sabe quando vai ser. Mas se for penoso, opressivo, persecutório, então nós vamos ter muitas doenças ocupacionais, dentre elas a terrível fadiga, como disse. Outro slide. Quem puder ler o De Jure, o trabalho principal dele chama-se A Loucura do Trabalho, né? A Loucura do Trabalho. De vez em quando eu erro muito, né? De vez em quando, de vez em sempre, né? Bem, a intervenção deve acontecer quando houver verbalização dos trabalhadores, referindo cansaço, canseira, exaustão, diminuição da capacidade de realizar atividades habituais é importante, falta de alívio para essas manifestações, com a aplicação de estratégias usuais de recuperação de energia. Então, espera-se que dormindo a energia volte. Espere-se que descansando a energia seja recuperada. Espera-se que se distraindo a energia fique ok. Mas quando, ao se fazer tudo isso,
a energia não volta, podemos estar claramente diante do quadro de fadiga. Agora, essa resistência que eu comento no tocante à fadiga, por causa da qualificação moral de preguiçoso, é uma coisa que depende muito da intervenção da própria equipe, né? Há certas palavras que no ambiente de trabalho não se usa. Preguiça, por exemplo, não se usa. A má vontade, também não se usa isso. Não vai corrigir nada. Seu preguiçoso, você tem má vontade. Outra palavra que não se usa também é: não, isso não está valendo a pena. Se é trabalho, tem que valer a pena. Se não está valendo a pena, é porque não está certo, né? Não está valendo a pena. Outra coisa também é individualidade, cada um no seu quadrado, cada um no seu canto. A noção de trabalho hoje, uma noção atual, é a de cooperação. É uma equipe que coopera. O trabalho é um só, repartido em várias sessões, e as pessoas todas conversam sobre o mesmo trabalho, cada um na sua parte, cada um no que é incumbido, né? Enfim, quando se há uma cooperação, começa a se adotar um vocabulário diferente. Você está com alguma dificuldade? O que se pode fazer? Você quer descansar um pouco? Você precisa de ajuda? Você está sabendo bem isso? Qual é o seu ponto de travamento? Qual é o seu ponto? Onde você esbarra que não há facilidade para você? O que a gente pode fazer? Será que precisamos de um curso? Será que precisamos de uma orientação mais específica? Será que precisamos da presença de um especialista aqui para nos indicar qual é o caminho? Enfim, no ambiente de trabalho cooperativo, de educação permanente, as pessoas sempre escolhem um vocabulário mais motivador, mais compreensivo, mais integrador e mais integralizador, né? A equipe escolhe um vocabulário, uma abordagem muito mais efetiva do ponto de vista de deixar a pessoa à vontade para realizar o que ela pode realizar, para aprender o que ela pode aprender e para determinar, segundo o seu próprio juízo, o que ela pode fazer naquele dia, o que ela vai fazer naquele dia. Agora, trabalhar debaixo de gozação, de qualificativos negativos morais e de opressão adoecedora, digo assim, não vale a pena, de jeito nenhum. Já estive em alguns lugares falando desse tipo de abordagem, né? E depois de algum tempo, a equipe muito simpática a esse tipo de abordagem, porque ajuda mesmo, os gestores não gostavam, porque os gestores tinham, em alguns lugares por onde passei, uma ideia muito negativa do trabalhador e até tratavam esse trabalhador com um despotismo e autoritarismo muito forte, né? Isso não resolve no ambiente de trabalho. Para que a fadiga não seja, é preciso que a abordagem mude, seja mais motivadora, mais humanizada, seja mais compreensiva, seja mais companheira, seja mais incentivadora do que desconfirmadora do que se faz, seja o que for que se fizer, né? Eu soube de uma pessoa que ficou encarregada de fazer um ofício. Mostrava ao seu chefe e o seu chefe dizia: não está bom. Ela refazia: não está bom. A pessoa refazia: não está bom de novo. Umas 6 vezes. Olha que perda de tempo. Olha que coisa mais opressora. Olha que coisa mais humilhante. Não está bom, refaça. Não está bom, refaça. Não está bom, refaça. Como refazer? Se não está do seu gosto, então faça você mesmo. Mas mandar uma pessoa refazer um escrito, um ofício 6 vezes é humilhar a pessoa. De sorte que essas situações de humilhação, de opressão, de subjugação, acho que estou falando certo, né? Podem causar fadiga, e é aquele cansaço que não tem volta. É aquela moleza da qual não há recuperação fácil.
é aquela letargia que a pessoa entra e não acha a porta de saída, né? É isso que eu estou dizendo, de que das resistências que encontramos quando queremos vencer a fadiga. Porque a fadiga confundida com preguiça ou com outros conceitos morais acaba produzindo mais fadiga, até chegar à depressão. E na depressão chegar ao burnout, que é aquela queimou, né? Espanou o parafuso, queimou a coisa, a cabeça queimou. Então não há, tem que substituir a peça. Complicado isso, né? Vamos ao próximo slide, por favor. Bem, o que fazer? Eu sugiro algumas coisas que têm dado certo, isso segundo a palavra de gestores, de líderes, de equipes, né? São palavras deles, né? Então, é preciso avaliar as condições físicas e mentais dos usuários, seus limites, recurso e tempo para a realização do seu trabalho, né? Quando há uma avaliação humanizadora, humana e humanizadora das condições físicas e mentais dos trabalhadores, costuma haver um melhor ambiente e costuma haver uma disposição maior de pessoas, das equipes, diante da fadiga, disposição de vencer, de superar, de não tomar no meio do caminho por causa da fadiga. Outro ponto, as condições de trabalho também devem ser analisadas para ver se elas são prejudiciais. Se forem, devem ser corrigidas. Então, as condições é tudo isso que eu já falei e acrescento mais, né? Acrescento também condições físicas, né? Móveis, espaço, né? É importante a maneira como o espaço influencia o pensamento, a memória e a percepção das pessoas. Um espaço pequeno, um espaço muito feio, muito desorganizado, um espaço disfuncional, acaba sendo internalizado e acaba sendo, né, alvo de representações mentais também de desordem, também de disfunção, também de um adoecimento. O espaço desorganizado é adoecedor. O espaço pequeno, opressivo e desorganizado produz representações idênticas, né? Há provas, por pesquisas importantes, de que o ambiente físico, o ambiente logístico, o ambiente humano tem uma influência tremenda no desempenho das pessoas em seu trabalho e até na sua existência. Então, a nossa existência está muito ligada aos ambientes que frequentamos, aos ambientes em que circulamos, aos ambientes em que nós nos organizamos, né? Nossa disposição interna, mental, nossa saúde, nossas forças dependem muito dos estímulos que recebemos do ambiente. Olha só o que eu digo, dependem muito, e acrescento, dependem vitalmente do ambiente, né? Um outro ponto que eu coloco aí, né, que é o terceiro ponto, né, que a presença de opressão, de práticas aversivas ao trabalhador, a presença do assédio moral deve ser fortemente combatida. A opressão torna o ambiente impróprio, torna o ambiente um agravante, um determinante de doenças, né? Práticas aversivas, como humilhação em público, como determinação de disposições espaciais e disposições de trabalho que a pessoa não encara, não é do perfil dela, não é da tendência dela, da vocação dela, ela até faz, mas se isso é imposto de maneira permanente, de maneira áspera, de maneira bem desumana, acaba sendo fator de aversão. A pessoa fica tão aversiva, ela resiste interiormente tanto aquilo que acaba adoecendo e entrando em fadiga. Dizem os endocrinologistas que é fadiga mitocondrial, que seja, né?
mas é fadiga, né? O assédio moral nem se diga. Nem se diga. Assédio moral é crime. Difícil de provar, mas é crime. Assédio moral é uma coisa desagradabilíssima para quem sofre, nunca esquece. O assédio moral é alguma coisa que a equipe tem que reagir, né? Converse, aponte o erro, ajude a superá-lo, mas não assedie moralmente ninguém. Isso não vale a pena. Isso é uma imoralidade, né? Os direitos civis dos trabalhadores devem ser sempre respeitados. Errei na palavra mais uma vez, desculpem, mas os direitos civis dos trabalhadores devem ser sempre respeitados, né? Porque uma sociedade organizada, uma sociedade confiável, uma sociedade na qual vale a pena estar, trabalhar, progredir, é uma sociedade cujos direitos civis de cada cidadão são respeitados, né? Especialmente dos trabalhadores, né? Isso tem que ser realmente encarado. Próximo slide. Normalmente, a maioria das pessoas tem a habilidade de adaptar-se ao seu ambiente. Eu digo normalmente, agora nem sempre. Seja trabalhando, seja produzindo, seja convivendo e criando recursos de sustentabilidade para a sua vida, no normal, as pessoas, na sua maioria, se adaptam. Então, a adaptabilidade é uma habilidade desenvolvida desde a mais tenra infância. Nós nascemos e vamos nos adaptando às condições de ambiente que nós encontramos. Então, a adaptabilidade é uma habilidade preciosa, né? Então, todos nós temos isso. Ninguém, ou quase ninguém que conheço, né, deixa de adaptar-se de algum modo ao ambiente em que precisa adaptar-se. Então, eu estava falando da adaptabilidade, que a maioria das pessoas se adapta bem ao seu ambiente. Agora, quando isso não acontece, possivelmente se está diante de uma situação de sofrimento, de desabilitação e até de incapacitação para o exercício do viver. Estas condições merecem intervenção. É preciso interferir nesse tipo de situação, não é? Um sofrimento muito grande, presente, por causa da dificuldade de adaptar-se às condições de ambiente que são dadas. O que eu quero dizer com isso? Que o sofrimento é possível de ser identificado de N maneiras. Por exemplo, uma equipe que apresenta muitos atestados médicos. Quando, então, o sofrimento é presenciado, é visto, é identificado, é preciso que se tome providência. Isso eu estava dizendo, espero que o som esteja legal, né? Tá. Eu disse da incidência maior de atestados médicos como um sinal de sofrimento. As pessoas não conversam muito, ou conversam excessivamente. As pessoas mantêm sempre um olhar mais tristonho, um olhar mais sobrecarregado. As pessoas têm uma resistência umas às outras dentro do ambiente de trabalho, se desentendem com frequência, têm má vontade uma para com a outra, não cooperam, né? As pessoas não têm facilidade na convivência. A sexta-feira vai encontrar todo mundo arrasado, derrubado, cabisbaixo, sorumbático, né? Então, veja só que não há como o sofrimento ser disfarçado. Pode começar com pequenos desentendimentos, aumentar para desentendimentos gerais, as pessoas ficam tensas, estressadas, tristonhas, os atestados médicos começam a se multiplicar, as pessoas se cansam muito
com trabalhos fáceis, com trabalhos habituais, com trabalhos costumeiros, mas elas se cansam muito. São todas situações indicativas de um grande sofrimento. Entre as pessoas que sofrem, nós vamos encontrar algumas já com fadiga. Os que têm já um quadro depressivo estabelecido vão entrar em sofrimento por, né, depressão. Os que não têm a depressão estabelecida vão estar em sofrimento por estresse, excesso de estresse. E os que já estão muito tempo em estresse vão entrar em fadiga. E a fadiga é esse quadro de um cansaço que não tem volta, de uma dificuldade de reencontrar sua energia, de reencontrar-se. Estou com saudade de mim, estou com saudade das minhas forças, estou com saudade da minha competência, estou com saudade das minhas habilidades. Há tempo elas sumiram. Isso é sinal de fadiga, né? Quadro de fadiga. De sorte que, quando o sofrimento vai produzindo vários quadros clínicos importantes, dentre ele a fadiga, e principalmente a fadiga, é preciso intervir. Como é que a gente intervém? Com prevenção. Então, vamos avaliar o ambiente, vamos reavaliar as relações dos trabalhadores entre si, dos trabalhadores com a gestão. Vamos avaliar, né, o entendimento entre as pessoas, a boa vontade entre as pessoas, qual é o problema. Por exemplo, em muitos lugares, as mudanças são tão rápidas que produzem um desequilíbrio forte no ambiente de trabalho. E desse desequilíbrio, mudanças exigindo muito esforço, muita aplicação, muita dedicação, muita atenção, e as pessoas com muito medo, porque a chefia costuma ser rigorosa e costuma até ser bruta com os trabalhadores. Então, as pessoas se fatigam rapidamente, né? Então, o que está pegando? O que está oprimindo? O que está forçando as pessoas a fazerem o que elas não gostam, não querem, não estão para isso? Tem que se trabalhar de outra maneira, as relações têm que ser transformadas, o ambiente tem que ser revisto e melhorado, e principalmente, as pessoas precisam ser não qualificadas negativamente, mas valorizadas como pessoas que são, com as habilidades que têm, supostamente, né, habilitadas para adaptação, mesmo que o ambiente seja muito difícil, o trabalho seja muito difícil, a pessoa pode se adaptar, sim, depende só de tempo e de instrução e de compreensão e de empatia, enfim, isso tudo é prevenção. Havendo prevenção no ambiente, nas relações de poder e entre os funcionários, entre os trabalhadores, e havendo reconhecimento e acolhimento, a tendência de pessoas fatigadas na equipe é irem para a normalidade. Aos poucos elas vão se acalmando, se aquietando, relaxando e vão sentindo aos poucos as suas forças voltarem. Não porque estão se alimentando melhor, ou tirar um mês de férias, ou uma semana de férias, não, porque o ambiente de trabalho, que exige muito dos trabalhadores em termos de desgaste, também é revigorante, também é animador, também é prazeroso no seu equilíbrio, nas suas relações de acolhimento, nas suas relações de afeto bom, nas suas relações de produção. O ambiente de trabalho é bom, é prazeroso. Soube, desde algum tempo, que os trabalhadores, antes da pandemia, estavam escolhendo os seus postos de trabalho, os seus trabalhos, os seus empregos, baseados em dois critérios. O primeiro não era salário, não é salário. O primeiro era ambiente de trabalho, o segundo era salário. Então, vi muita gente recusar um salário um pouco mais alto porque um outro lugar que pagava um pouco menos era um lugar bom de se trabalhar. Então, a fadiga existe, ela é difícil e complexa para tratamento, muita gente a sofre,
O mundo do trabalho causa muita fadiga, o mundo doméstico também, de sorte que, ao invés de moralizarmos a pessoa que está parada, a pessoa que está encalhada, né? A pessoa que está travada, a pessoa que está mole, a pessoa que está sem energia, ao invés de qualificarmos negativamente e moralmente essa pessoa, é bom pensar num quadro clínico de fadiga e nos colocarmos em ação para superarmos o ambiente, o clima e o fenômeno da fadiga, que não é fácil. Ela acaba desabilitando as pessoas e acaba incapacitando muitas vezes essas mesmas pessoas para o trabalho, né? Incapacitando. E isso é terrível. Um trabalhador que precisa trabalhar, mas está desabilitado, incapacitado, se sente muito culpado, porque tem responsabilidades com a família, consigo próprio, com os seus colegas, com a gestão, enfim, tem muitas responsabilidades e não consegue atendê-las todas. Então, a culpa vem e a gente sabe que a culpa é uma neurose tremenda, né? A culpa causa um mal terrível. Então, é melhor prevenir. Trabalhar fome para prevenir a fadiga e outros males do mundo do trabalho, porque assim nós vamos atravessando o nosso tempo útil de serviço de maneira mais tranquila e mais cordial, né? Vamos dizer assim. Tudo bem, acho que concluo aqui. Alguma pergunta? Alguém quer me dizer alguma coisa? Reclamar de alguma coisa? Ok, então um grande abraço a vocês e até outro encontro. Obrigado.